Você já parou para pensar como o riso pode ser uma forma poderosa de resistência? Já refletiu sobre como a alegria autêntica pode romper barreiras, curar corações e unir pessoas das mais diferentes realidades? Hoje, eu quero te contar a história de um grupo que fez exatamente isso, que com irreverência, talento e coragem, deixou uma marca profunda no Brasil. Uma banda que em pouquíssimo tempo virou lenda. Hoje, a gente vai falar dos Mamonas Assassinas. Eles não só mudaram a música, eles mudaram a forma como a gente olha para a liberdade de expressão. E mostraram que viver intensamente vale a pena, mesmo que por pouco tempo. Mas esse vídeo não é só sobre a banda, é sobre o que eles representam. É sobre o poder de ser você mesmo, de rir da dor, de transformar o absurdo em arte. É sobre você, sobre sua liberdade de ser quem é, de sonhar grande, mesmo que riam dos seus sonhos. Então fica comigo até o fim, porque essa história é uma explosão de emoção, de criatividade e de humanidade. E acima de tudo, é um lembrete de que a autenticidade sempre encontra um jeito de brilhar. Mesmo em meio ao caos, é possível cantar alto a própria verdade. Os Mamonas Assassinas surgiram em Guarulhos, São Paulo, em 1995. Mas antes disso, eles eram apenas um grupo de amigos que tinham uma banda de rock chamada Utopia. Tocavam covers, faziam shows em bares pequenos, sonhavam com o sucesso. Eram jovens comuns, cheios de vontade de fazer barulho, mas não encontravam espaço no mercado. Até que tomaram uma decisão que mudaria tudo. Resolveram rir de si mesmos. E quando fizeram isso, tocaram o coração de um país inteiro. Eles abraçaram o improvável, e o improvável os abraçou de volta. E foi aí que nasceu a irreverência dos Mamonas. Com letras escrachadas, piadas inteligentes, sotaques exagerados, figurinos coloridos e uma mistura musical ousada que ia do rock ao forró, do pagode ao heavy metal. Eles quebraram todas as regras e conquistaram o Brasil, porque eles não queriam ser mais um, eles queriam ser eles mesmos, sem máscaras, sem filtros. E nesse caminho encontraram milhões de sorrisos esperando por leveza e verdade. Você já pensou em quantas vezes tentou se encaixar em algo que não era você? Já se pegou escondendo seu lado mais autêntico com medo de não ser aceito? Os Mamonas fizeram o contrário. Eles se mostraram como eram, divertidos, espontâneos, diferentes, e foram amados justamente por isso. Porque eles nos lembraram que a nossa diferença é, na verdade, nossa maior força, que a espontaneidade liberta, que a alegria verdadeira é irresistível. O vocalista Dinho, com seu carisma absurdo, virou ícone. Ao lado de Bento Inoto, Júlio Hazek, Samuel Reoli e Sérgio Reoli, ele formou um grupo que parecia ter saído de um desenho animado. Mas a genialidade deles era real. A conexão com o público era imediata. E o sucesso veio como uma avalanche. Eles eram ídolos, mas também eram amigos. Era como se a gente conhecesse cada um pessoalmente. Como se eles morassem na casa do lado e cantassem pra gente na varanda. O primeiro e único disco da banda vendeu mais de 2 milhões de cópias em menos de um ano. Músicas como Pelados em Santos, Robocop Gay, Vira Vira e Boys Don't Cry tocavam em todas as rádios, festas, escolas. Todo mundo sabia cantar. Todo mundo ria junto. Era impossível ignorar a energia contagiante dos Mamonas. Eles estavam por toda parte, e cada risada provocada era um manifesto contra o cinza da rotina. Mas, por trás do riso, havia uma mensagem. Eles escancaravam tabus, criticavam o machismo, a homofobia, o consumismo, falavam de política com humor ácido, faziam do palco um espaço de liberdade e, ao mesmo tempo, levavam alegria a pessoas que há muito tempo não sorriam. Eram válvula de escape num país em crise.
E mostraram que arte também é denúncia, que o humor também pode ser rebeldia, que a alegria pode ser um grito. Você já teve medo de parecer bobo por ser feliz demais? Já achou que alegria é algo a ser escondido, controlado? Os Mamonas mostraram que rir é ato de coragem, que a leveza pode ser revolucionária, que a arte também cura quando faz cócegas na alma. Eles nos ensinaram que rir de si mesmo é uma das formas mais poderosas de resistir à dor, que rir junto é uma das formas mais profundas de conexão. Eles eram jovens, cheios de planos, viviam intensamente. Mas em 2 de março de 1996, o Brasil acordou em silêncio. Um acidente de avião tirou a vida dos 5 integrantes da banda e de toda a equipe. Uma tragédia que parou o país, que calou as gargalhadas, que transformou em luto o que até ontem era festa. Mas o silêncio que veio depois estava carregado de respeito, de saudade, de reconhecimento, porque o mundo sabia, algo muito especial havia se perdido. O Brasil chorou a perda dos Mamonas, chorou o fim prematuro de uma história brilhante, chorou pela dor de ver sonhos interrompidos, mas não deixou que eles fossem esquecidos, porque o legado deles continuou vivo, nas músicas, nos vídeos, nos corações de quem entendeu que rir também é coisa séria. Eles se foram, mas nos deixaram o convite eterno para levar a vida com mais cor, com mais som, com mais abraço. Hoje, os Mamonas Assassinas são lembrados como um fenômeno, como uma banda que em menos de um ano fez o que muitos não fazem em décadas. Eles mostraram que a autenticidade é poder, que a ousadia pode sim conquistar o mundo, que a alegria é arma contra a tristeza. E mais do que isso, que ser verdadeiro é um ato de amor, amor próprio, amor à vida, amor à arte. E agora eu te pergunto, o que você tem feito com o seu talento? Tem escondido com medo do julgamento? Ou tem deixado ele brilhar mesmo que incomode? Você tem vivido com leveza? Ou tem deixado o peso da rotina apagar a sua essência? Porque o mundo precisa de mais pessoas que brilham com coragem, que não têm medo de serem diferentes, que vivem como os Mamonas viveram, com intensidade, com verdade, com alegria. Os Mamonas nos ensinam que a vida é curta, que não dá para esperar o momento perfeito, que a gente precisa ser inteiro agora, precisa amar o que faz, precisar rir do próprio tropeço, precisa fazer do cotidiano um palco e da alma, uma canção. E, acima de tudo, precisa lembrar todos os dias que a vida pode ser leve, mesmo quando o mundo tenta nos convencer do contrário. Os Mamonas partiram, mas deixaram em cada um de nós uma faísca, um lembrete, uma gargalhada pronta para explodir. Porque enquanto houver alguém disposto a rir da própria dor, a brincar com a própria sombra, a cantar sem medo, eles estarão vivos. E é assim que se eterniza uma alma, no sorriso de quem ficou. Você nasceu para ser diferente, para ser você, para ser livre. E como os Mamonas Assassinas nos mostraram, viver é urgente, viver é riso, viver é arte. E enquanto houver vida, haverá música, haverá loucura boa, haverá espaço para ser feliz sem medo. Se esse vídeo tocou você, deixa seu like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que você ama, porque rir junto também é forma de amar. E compartilhar alegria é um dos atos mais generosos que existem. E antes de sair, clica no próximo vídeo aqui do lado, porque a jornada da sua autenticidade não terminou. Ela está só começando e você merece caminhar esse caminho com leveza, com verdade, com liberdade. Até o próximo vídeo.